teu nome. Obrigada, Senhor, pela tua palavra revelada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala. Obrigada, meu Deus, porque estamos na tua casa. E nós queremos te pedir nesta hora, Senhor, fale mais uma vez conosco, Senhor. Fale aos corações dos meus irmãos. Oh Deus, leva nossa mente cativa ao Senhor. Nós queremos que nada venha nos distrair nesta hora, Pai. Nós queremos entender o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqui no capítulo 18, irmãos, nós já vamos ver uma visita muito especial. Mas se nós virarmos um pouquinho no capítulo 12, de 1 a 5, nós vamos ver que o Senhor está chamando Abraão e ele está sendo obediente. Nós vemos aqui que tudo começa com uma obediência. Deus está chamando Abraão para sair de quem? Da onde? Da sua terra, da sua parentela. Quer dizer, um lugar de segurança, na terra dele, diante dos parentes dele. A gente se sente seguro perto de quem a gente ama, na casa da gente. Mas ele estava chamando que ele saísse dali. Bom, eu perguntaria um monte de coisa antes, mas o que eu tenho que levar, quanto tempo, né? E eu iria ficar fazendo um monte de pergunta para Deus. Abraão não fez nada de perguntas. Ele simplesmente obedeceu. Então, irmãos, a chave de tudo começa com a obediência. Ok, Deus fez várias promessas para Abraão. Que ele iria possuir terras, que ele iria ser pai de uma grande nação e que ele ia ser muito abençoado, ok? O tempo foi passando, muita coisa foi acontecendo e nada de ver nenhum filho nascendo. Mas que promessa é essa? Que eu vou ser pai de uma grande nação e eu não tenho nenhum filho. E aí no capítulo 15, no versículo 5, ele tem uma visão. E onde o Senhor chama para ele sair da barraca e olhar para o céu e tentar contar as estrelas, que a gente não consegue. São muitas e muitas e muitas. E aí disse para ele: assim será a sua descendência. Mas como, se eu não tenho um filho sequer? Se tudo que eu tenho vai ficar para um servo? Não se preocupe, que você vai ter o seu filho. E aí a gente chega no capítulo 18, onde nós vamos meditar nesta manhã. Abraão recebe aqui a visita de 3 homens. Irmãos, naquela época era comum, era honroso, a pessoa está vindo cansado, suado, calor, era normal dar um repouso, dar um descanso para seguir. Diferente dos nossos dias. Se bate na nossa porta alguém que está vindo de longe, cansado, com fome, e a gente não conhece, hoje em dia a gente ainda não pode mais abrir a porta da casa para quem a gente não conhece e colocar dentro da nossa casa. Mas aqui o tempo era outro. Mas também a gente não está livre, não precisa se preocupar, porque a gente pode continuar fazendo a nossa boa ação de levar até essa pessoa que, se precisar bater na nossa porta, um alimento, alguma coisa. Amém, irmãos? Mas o colocar dentro de casa para descanso era algo comum nessa época. E Abraão está aqui do lado de fora da barraca. A palavra de Deus diz que no horário mais quente do dia. Irmãos, Campos tem feito um calor que não está brincadeira. Qual é a hora mais quente do dia? Meio-dia. Ficar ali no portão meio-dia é coisa de maluco, né? E Abraão, com todo esse calor, na hora mais quente do dia, ele está sentado fora da barraca. Ele levanta os seus olhos e ele vê vindo 3 homens. E o que ele faz aqui? Ele corre e recebe esses visitantes da melhor maneira possível e convida para ficar na casa dele. E aqui ele recebe com respeito, com cordialidade, com hospitalidade, e ele pede que fiquem. E eles dizem que sim. Então olha só tudo que ele vai oferecer
a partir do versículo 4. Olha que coisa interessante. Vou mandar trazer água para lavar os pés, ok? E depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Esse lugar que Abraão está morando são os carvalhais de Mamre. Não é à toa isso. Pensa num carvalho. Uma árvore o quê? Resistente, ok? Sombra muito boa. Ok, depois vocês vão descansar debaixo dessa árvore. Também vou trazer um pouco de comida. Assim terão forças para... O que está dizendo aí? Continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixe que eu os sirva. Eles responderam, está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse o que a Sara? Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele mesmo correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite, carne preparada e pôs diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida. Repita comigo, por favor. Ele mesmo serviu a comida. Então, não está dizendo aqui que Sara foi lá servir a comida. Não está dizendo que um outro empregado foi lá servir a comida. Eu estou repetindo isso com vocês, porque lá na frente vocês vão entender por quê. Então, eles perguntaram. Nós vamos parar aqui um pouquinho. Bom, ele ofereceu, irmãos, um banquete completo. Porque aqui não era uma visita qualquer. Tem visita que às vezes chega no sol de meio-dia, que às vezes vai atrapalhar. A gente vai dizer, nossa, mas está me atrapalhando. Na hora do meu almoço, na hora de eu sair para o trabalho, ou na hora de eu tirar o meu cochilo após o almoço, né? Às vezes a gente vai reclamar de alguma visita que está chegando. Só que aqui era uma visita que ia mudar completamente a vida de Abraão e Sara. Não era uma visita comum, era a visita do próprio Deus. E isso, irmãos, é algo que muda a nossa vida quando nós somos visitados pelo Senhor. Amém? Então, não era uma visita comum, era uma visita esperada durante muitos anos. O milagre estava sendo esperado por muitos anos. O desânimo já estava chegando. A descrença já estava chegando. E nesse momento chega uma visita que vai mudar tudo. E aí, olha que coisa maravilhosa nós vamos ler agora. Agora nós vamos continuar aí na Bíblia, de onde nós tínhamos parado. Então, eles perguntaram, onde está a sua mulher? Onde está Sara, a sua mulher? Ele tinha falado alguma coisa aqui de Sara até agora? Ele foi pedir para ela fazer o pão e ela nem veio do lado de fora. Aqui, irmãos, começam a aparecer a onisciência desse visitante. Aqui começa a ficar claro que não era uma visita comum. Amém? E ele disse, está na barraca. Um deles disse, no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Meu Deus. Olha isso, irmãos. Da data certa. Olha que onisciência. No ano que vem, eu virei aqui novamente e você terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Não chamem Sara de fofoqueira, por favor. Sara estava do lado de dentro, ouviu a conversa. Era algo muito grandioso que ela tinha ouvido, né? Ouvindo então a conversa, Abraão e Sara eram já muito... Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu por dentro e pensou assim,
como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Repitam comigo isso, por favor. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Nossa. Pois como eu disse, vai falar mais uma vez. No ano que vem, virei visitá-lo outra vez, e nessa época, Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Irmãos, que palavra, não é? E às vezes a gente fica achando que o riso de Sara, que incredulidade, não é? Só que esse riso de Sara me fez lembrar de mim, e eu sei que você vai lembrar de algumas coisas por você também. Quantas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e recebemos uma palavra do pastor, aquela palavra é para nós e nós rimos por dentro. A diferença é que aqui o pastor não viu o nosso riso, ele não tem essa onisciência que o Senhor tem. Mas nós rimos, nós duvidamos da palavra do Senhor para nós muitas vezes. Sabe por quê? Por causa das impossibilidades. O riso dela aqui estava claro porque ela não via mais nenhuma possibilidade humana. Irmãos, nós sabemos que a mulher, depois que entra na menopausa, é complicado. Como gerar filhos na menopausa? Não tem mais ovulação. Quanto mais aqui com toda essa idade, já velha, ele já velho. Então não havia possibilidade humana aqui, e por isso esse riso, porque isso que ele falou aqui para esses dois, na verdade ele falou para Abraão e Sara do lado de dentro do rio, isso aqui realmente, naturalmente, era impossível. Só que o Senhor vai dizer que ele está além das limitações físicas. E aqui a gente vê o quanto a fé de Sara já estava precisando ser lapidada. Porque, irmãos, às vezes é fácil a gente falar de alguém, mas quando nós olhamos para nós, nós fazemos igual muitas vezes. Porque toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E esse tempo, ele pode nos desanimar, ele pode nos cansar, ele pode trazer muitas coisas para nós. Só que na hora que ele disse isso aqui, a hora que o Senhor falou, que essa visita poderosa falou, essa promessa estava sendo renovada. Aqui ele estava dizendo para Abraão e Sara: a hora de vocês é chegada. Vamos dizer assim, a hora chegou. Fraquinho. A hora chegou. Isso, irmãos. A hora vai chegar para nós também. Amém? Eu tenho promessa de quando eu estava namorando meu esposo. Esse ano eu faço 36 anos de casada. E eu continuo aguardando essa promessa. Amém? Porque o meu tempo não é o tempo do Senhor. O meu relógio não é o relógio do Senhor. E aí, eu quero perguntar para vocês nessa manhã. Eu tenho promessa, vocês têm promessa. E existe o tempo que vai tentando nos desanimar. Como você tem se comportado enquanto aguarda a promessa? Como que eu tenho me comportado enquanto eu aguardo essa promessa que já tem tantos anos? Muito cuidado, irmãos. Muita gente vai parar no caminho. Muita gente vai desistir. Eu não quero mais saber desse Deus. Isso foi tudo mentira. Eu vou voltar para o mundo, porque lá eu tinha tudo que eu queria. Lá eu sorria muito mais. Aqui é só problema, é só dificuldade. Não é não, irmãos. Nós estamos sendo lapidados.
lapidados para recebermos. Não tem nada pior do que receber algo muito grande e jogar fora. Sabe por quê? Porque você não estava preparado para receber. E Deus sabe disso. Então, às vezes, eu não recebi ainda, porque eu não estou preparada para receber. Talvez eu não vá dar importância, talvez eu vou deixar de qualquer maneira, não é mesmo? Então, Deus vai nos preparando para recebermos aquela coisa tão maravilhosa que nós estamos aguardando. Por isso, eu te falo, cuidado em como você está se comportando até a chegada do seu milagre. Não se comporte de qualquer maneira, irmãos. Amém? Amém. Bom, eu quero ficar com o que a gente falou junto do capítulo 18, versículo 14. Os irmãos conseguem falar para mim como está na Bíblia dos irmãos? 18, 14. Depois que a gente falou do riso de Sara, o que foi que o Senhor falou? Olha aí. Haveria alguma coisa impossível ou difícil ao Senhor? Tá, então nós vimos que passou-se um tempo, a promessa não se cumpria, chegou desânimo, chegou descrença, a fé estava abalada, nós vimos um riso, esse riso deixou o Senhor triste e Ele muitas vezes entristece conosco também. E aí tem uma pergunta, quando Ele ouve esse riso: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E aqui ele mais uma vez fala no versículo 14, para reafirmar o que ele estava dizendo. E aí nós vamos ficar com 4 lições para nós aqui. Primeira lição: nada é impossível para Deus. Nós às vezes ficamos desanimados, nós às vezes ficamos tristes, nós ficamos com pouca fé, porque nós vemos as nossas possibilidades. Só que o tema é confiando em Deus além das possibilidades. Então, nós precisamos fixar isso na nossa mente hoje. Para Deus não há nada impossível. Nós precisamos crer na onipotência do nosso Deus. Esse Deus que fez o mundo com palavra. Que deu uma palavra e o servo lá do centurião ficou curado. Que nós estando aqui, ele pode dar uma palavra para nós e na nossa casa o milagre pode acontecer. Amém? Então nós precisamos crer nesse Deus que não depende das nossas possibilidades humanas. Mesmo que aos nossos olhos humanos as coisas estejam todas muito difíceis, nós precisamos crer que para Ele não tem dificuldade, para Ele não tem nada impossível. Nós precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo que Ele pode transformar o impossível em tudo possível, né? E isso é muito interessante, irmãos, porque às vezes nós queremos dar jeitinho, nós queremos ajudar Deus. Havia uma promessa, o filho não tinha chegado, Sara vai tentar ajudar Deus, vai tentar dar um jeitinho. O que ela faz? Manda Abraão se deitar com a serva. Quando nasce o filho, Deus disse o quê? Não é esse o filho da promessa. A gente tem pressa. Hoje, mais ainda com a geração fast food. Hoje tudo é muito rápido. Hoje, um toquezinho no celular, você tem tudo à sua mão. Então, eu sei que esperar cumprimento da promessa hoje vai ser muito mais difícil ainda. Para os nossos jovens, muito difícil. Porque hoje é tudo muito rápido, a informação é muito rápida. Só que nós precisamos parar de dar jeitinho. Irmãos, eu falo para os irmãos com propriedade, porque isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu tive muitos problemas com os meus filhos na fase de adolescência e entrando na juventude. Meus filhos criados aqui na casa do Senhor, sempre comigo, escola bíblica dominical. Quando chega na adolescência, resolve todo mundo a se rebelar, a querer conhecer tudo do mundo. E uma mãe intercessora fica desesperada, né? Eu já tinha calo nos joelhos, eu não parava de orar e aquela coisa toda. E eu queria o tempo todo dar jeito.
A coisa começava a piorar muito, eu vinha para tentar ajudar Deus. Não, vamos fazer assim, e vamos fazer assim. O tempo foi passando, e a coisa só piorando, e eu desesperada, já estava até procurando médico, porque o emocional estava assim, abaladíssimo. Vinha domingo de manhã para a igreja, professora de escola bíblica dominical, já chegava assim, porque de sábado para domingo já quase não dormia, porque eram as noites, né, em claro, e orando, e vinha para a igreja às vezes com sono. Os irmãos, meus alunos já até sabiam, né, já estavam ali já para orar comigo, e era muito difícil, irmãos. E um belo dia, no domingo à tarde, eu ficava sabendo muitas vezes assim, ó, mãe, nessa hora assim, você estava orando por mim? Irmãos, isso é muito sério, mas é muito gratificante. Aí eu, por quê? Porque nessa hora assim, aconteceu algo terrível, eu fui livrado e eu falei, mamãe deve estar orando. Eu falei assim, oh glória. Outra vez, depois de toda uma noite de balada, e praia aqui, e praia ali, o meu mais velho chegou para almoçar em um lugar, self-service, e ele colocou o prato. Uma pessoa, não sei se era do restaurante, veio até ele e falou assim, às 3 da manhã, aquilo que aconteceu em tal lugar, você foi preservado, porque você tem uma mãe que ora por você. Ele arregalou um olho, ele falou assim, meu Deus, mãe, eu não entendi nada, mãe. A pessoa não me conhecia, a pessoa não te conhece. Irmãos, é isso que o Senhor faz quando a nossa fé vai sendo lapidada. Mas só que eu continuava com pressa. Senhor, eu quero meus filhos na sua casa. Tem que ser logo, eu não aceito isso. Um belo dia, eu orando, o Senhor vira para mim e fala assim, irmãos, para mim foi algo que eu chorei uma semana. Tire as suas mãos disso. Imagina uma mãe que está tentando de tudo para tirar os seus filhos das garras de Satanás e trazer de volta para a casa do Senhor. E o Senhor vira para você e fala assim, tire as suas mãos disso. Quem vai fazer sou eu. Eu me vi como se eu estivesse caminhando para aquele paredão e eu chegasse nele e eu não tivesse mais para onde ir. Eu falei, e agora? O que eu faço? Acabaram as minhas possibilidades, mas não acabaram as possibilidades do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, não é porque nós estamos fazendo que vai acontecer. Porque o Senhor precisa ser glorificado. E é com o poder dEle, com a ação dEle, que nós vamos poder testemunhar o nosso milagre. Porque nós podemos cair no erro de dizer, porque eu fiz, porque eu orei. Não, foi o Senhor quem fez. Então, muitas das vezes, o Senhor vai mandar você tirar a mão daquilo que você está tão empenhado, porque quem vai fazer é Ele. Amém? Amém. Então vamos parar de dar jeitinho, né? Olha o que estava acontecendo aqui. Vamos ver mais uma vez o cenário. Um calor terrível de meio-dia, a solidão, do lado de fora, Abraão sentado, desanimado, talvez com seu emocional bem abalado, talvez bem desanimado, olhando, né, para aquele calor todo. Do lado de dentro da tenda, uma mulher velha e infértil. Não que ele tenha deixado de amá-la, tá, irmãos? Mas é o cenário que ele tinha. Embaixo, a terra que ele deveria possuir. Em cima, Deus. Mas aos seus ouvidos, a voz do diabo dizendo que Deus não ia cumprir a promessa. Essa voz, ela vem o tempo todo para nós, irmãos. Vem ou não vem? Deus não vai cumprir. Esquece isso. Isso não vai acontecer com você. Essa vozinha vem muitas vezes para nós. Esse era o cenário que ele teve quando ele recebeu a visita que mudou
toda uma história. Então, quando a gente acha que não tem mais jeito, que não vai acontecer, que as possibilidades acabaram, Deus vem e nos visita. Então, nada é impossível para Deus. A segunda lição que nós vamos tirar de tudo que a gente viu: a fé deve ser lapidada. Irmãos, quantas vezes uma pedra bruta, a gente não dá nada, ela vai sendo lapidada, ela vai sendo lapidada, daqui a pouco temos uma joia belíssima, caríssima, que às vezes a gente não tem nem condições de comprar, não pode nem ter uma pedra tão linda daquela. Ela foi sendo lapidada. Então, esse processo de lapidação que acontece é para ajustar a nossa fé e alinhar a vontade de Deus. Olha que interessante. E aí vem algo que a gente não gosta, né? Quando a gente fala de forjados, estamos aí, o pastor falou em dezembro, né? A forja, estamos vivendo um tempo que nós vamos falar muito sobre isso. Na forja temos o quê? Fogo, martelo, água. O ferro lá no fogo, para ele ficar mais maleável, vai te olhando aí, olha. O ferro no fogo se torna mais maleável, para o martelo ir ajustando e bota na água e depois no fogo de novo. O que é tudo isso, irmãos? Dificuldades, problemas e problemas e problemas, para que a gente comece a sendo moldado, a sendo lapidado, para entrarmos em quê? Num alinhamento com Deus. E quando eu falo que a nossa fé, ela precisa ser lapidada, como eu falei que a de Sara naquele momento estava precisando de uns ajustes, o que a gente vê? Que nós temos níveis de fé. Nós temos o nível raso, um novo convertido. Está chegando, o nível dele está onde? Rasinho. Ele acredita que tem Deus, só que ele não vai ficar naquele nível toda a vida. Nós não podemos ficar nesse nível. Longe de nós isso. E aí você entra no nível da intercessão. Temos intercessores aqui? Os irmãos sabem o que eu estou falando. Na intercessão, a gente começa a interceder pela causa. Não importa mais ali a nossa vontade. O que importa é a vontade do Senhor. Não é mesmo, irmãos? A gente esquece até da gente e a gente vai interceder. Já passamos para um outro nível. Depois nós vamos para o nível onde nós vamos profetizar. Eu profetizo isso na sua vida. Você já está profetizando que isso vai acontecer na vida do seu irmão. Eu profetizo isso na minha vida. Aqui não tem mais palavras negativas. Aqui eu não vou ficar fazendo de coitadinha. Ah, comigo isso não acontece. Tadinha de mim. Irmão, ora por mim. Toda vez que você encontra com aquele irmão, ele está, ai, ora por mim, as coisas não acontecem comigo. Irmãos, vamos passar de nível. Vocês sabem que aí, tem uma turmada boa que passa a noite toda no videogame, porque não quer ficar toda a vida em uma fase, quer mudar de fase, não é? Por que nós vamos ficar toda a vida na mesma fase? Nós precisamos mudar de fase no nível de fé também. Então, a gente vai para o nível de profetizar. E depois a gente chega em um nível mais profundo, um nível mais poderoso. E nesse nível, a gente começa a ver pronto dentro da gente aquilo que vai chegar do lado de fora. Nesse nível eu já tomo posse da minha promessa e eu já vejo prontinha e eu já começo a me alegrar antes que ela chegue, porque eu tenho certeza do cumprimento dela, eu tenho certeza do Deus que fez a promessa para mim. Então, às vezes, irmãos, a gente acorda triste porque a promessa ainda não chegou. Todo dia eu acordo e eu falo com o Senhor, eu continuo aguardando a sua promessa. Me fortaleça nesse dia, porque por mim mesmo eu não vou conseguir. A gente é muito frágil. A gente é frágil, irmãos. A gente tem muitas questões de fragilidade. Só que quando a gente acorda e a gente lembra que aquele dia
É mais um milagre de nós estarmos vivos, que nós podemos confiar num Deus que pode todas as coisas. A gente toma posse de tudo isso e a gente vai, e a gente trabalha, e a gente faz e acontece. Só que nesse meio de um dia inteiro, às vezes a gente passa por alguns irmãos, e ele está sempre assim, ó, muito triste, cabisbaixo. Isso não vai fazer com que a sua promessa venha logo, não. Deus não é movido por carinha feia. Deus não é movido por mimimi. Ah, não vou na igreja porque minha promessa não chega. Pare com isso, muda de fase. Aprofunda sua fé, coloca um sorriso no rosto e vai. Confunda o inimigo, irmão. Ué, ele está soprando lá para você que a sua promessa não vai chegar. Você confunde ele. Você foi dormir triste, angustiado. Ele está crente que você vai acordar cabisbaixo, arrasado, e que o seu dia vai ser ruim. Aí você vai lá e confunde. Você acorda adorando, vai cantando, vai dirigindo, vai cantando, vai dando glória, recebe as pessoas no seu trabalho, se você trabalha com as pessoas, com um sorriso, abençoe a vida de alguém e confunde o inimigo. Amém? Vamos ter uma semana assim? Amém. Terceira coisa que nós não vamos demorar muito. Deixar, né? O professor da EBD vai falando. Vamos lá. Terceira coisa. Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Deus cumpre as suas promessas no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo certo. O nosso relógio não é o relógio dele. Abraão e Sara receberam essa promessa muitos anos antes. Quando eles foram pais, quantos anos eles tinham, vocês sabem? Não estou ouvindo. Ele com 100 e ela? Meu Deus, 100 anos e 90. É muito tempo, irmãos, aguardando. Mas ele continuou ali firme. Às vezes, a esposa ficou um pouquinho incrédula por conta de não poder mais, saber que não podia gerar mais, né? Mas o Senhor fez algo maravilhoso e vai fazer conosco também, porque Ele tem o tempo certo. Às vezes a gente acha que Ele esqueceu, mas Deus não esquece de nada. A nossa memória pode ser falha, mas a memória do Senhor não. Ele lembra de cada detalhe que Ele prometeu para a gente. Às vezes promete alguma coisa para um filho, promete alguma coisa para um familiar, e a gente até esquece. Às vezes a gente faz um voto com Deus e a gente esquece de cumprir, o que é terrível, né? Se fizer um voto com Deus, cumpra. Mas o Senhor não se esquece de nada que Ele prometeu para nós. E Ele vai cumprir cada coisa que Ele prometeu. Só nós precisamos ser o quê? Pacientes e confiar no tempo de Deus, pois Ele é fiel para cumprir. Então, paciência, porque vai ser cumprido. Nós só precisamos aguardar o tempo certo. Lembra que eu falei? Às vezes não chega, porque a gente não estava preparado para receber? Ok. E a quarta coisa, para nós começarmos a encerrar. Deus responde à incredulidade de Sara com graça. Irmãos, tem graça no céu para nós. Deus muitas vezes entende tudo isso, esse nosso jeito humano, de chegar em um momento de tristeza, de fraqueza, e não apresentar toda essa fé. Ele chamou a atenção dela? Chamou. Ela até tentou, porque às vezes a gente fala alguma coisa com o irmão, num ato de brincadeira, né? Aí quando o irmão fala alguma coisa que a gente, não, irmão, estava brincando, não foi bem isso que eu quis dizer. Só que aqui ela não pôde fazer isso. Imagina Abraão, que nem ouviu, e ele pergunta para Abraão, por que Sara riu? Irmãos, imagine, por que Sara riu? Por que ela falou isso? Ele nem tinha ouvido nada. Imagina como que Abraão não ficou, né? Então, aqui, ele até chamou atenção, mas ele não ficou punindo a Sara. Ele teve graça, um favor imerecido. Ele compreendeu aqui um ato de fraqueza. Então, em vez de julgar,
Deus usa esse momento para fortalecer a fé dela. E assim Ele usa para fortalecer a nossa fé, naqueles momentos que a gente está, né? Não pensa que Deus, agora também não dou mais nada. Não, Ele entende esse nosso momento de fraqueza. Então, quando a nossa fé falha, Deus responde com paciência e graça, nos guiando para uma confiança mais profunda nele. Amém, irmãos? Então, nós tiramos 4 lições. Nada é impossível para Deus, a fé deve ser lapidada, Deus cumpre suas promessas no tempo certo e Deus responde à incredulidade com graça. E agora nós vamos chegar a uma conclusão muito interessante. A fé que agrada a Deus, se você está pensando aí, meu Deus, será que eu estou agradando ao Senhor? A fé que agrada a Deus, ela nasce num momento de morte. A fé que agrada a Deus, ela nasce num momento de morte. Morte de quê, Gelsilene? Que fé é essa que nasce no momento de morte? Irmãos, aquilo que eu falei antes. Quando acabam todas as possibilidades humanas, é esse tipo de morte. Morreu todo tipo de possibilidade humana. Estamos impotentes, estamos frágeis. Quando eu disse para vocês que eu cheguei como se fosse num paredão, eu me senti totalmente impotente, não tinha mais nada para eu fazer. O Senhor falou: tire as suas mãos. E agora? Entra a fragilidade, entra a impotência. Esse é o melhor momento para Deus agir. Ele ama quando isso acontece. Eu não tenho mais o que fazer. Aqui Deus entra agindo para mostrar tanta coisa para nós. Que a gente precisa confiar sim. Que a gente precisa parar de achar que Ele é um Deus que se move diante das possibilidades que tem aqui embaixo. E que é Ele que vai fazer. E quem deve ser glorificado é Ele. A gente precisa parar de ficar buscando muito ajuda humana só. Muitas das vezes, irmãos, acontece alguma coisa com a gente corre e vai ligar para o irmão da intercessão, ou grita ao pastor para ir para a casa da gente correndo. Só que vai ter momento que é só você e Deus. Não vai dar tempo de você chamar ninguém. Vai ter momento que você vai precisar estar totalmente com o Senhor. E nessa hora a sua fé precisa estar robustecida. Porque chegam momentos na vida da gente que não tem o que a gente buscar. Não tem mais livramento ali do lado para você, vem fulano, me ajuda nisso. Doutor, só corre nisso daqui. Não tem. Chega um momento que você precisa se lançar nos pés daquele que faz todo tipo de milagre, irmãos. Não dá tempo de você sair de onde você está e ir lá buscar a ajuda de outra pessoa. E aí você se vê, é confiar ou confiar. Lembraram de algum momento desse? Pastor, não vai dar tempo de chegar lá. Você está em um lugar que o celular não pega. É você e o Senhor. E Ele ama quando todas as possibilidades morrem. Porque nessa hora você vai se lembrar que tem um Deus que está prontinho ali para te entregar um milagre. Você precisa estar afinadinho com Ele. A sua fé precisa estar no nível mais profundo. Amém, irmãos? Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos lembrar de algo que o Senhor tem nos prometido, que durante muito tempo a gente tem aguardado, e que às vezes a gente tem falado assim: Senhor, eu já desisti, eu não vou conseguir ver isso mais não. Eu quero que você traga isso à memória nesta hora, e que você fale para o Senhor: Senhor, eu quero renovar a minha esperança nesta hora, a minha fé no Senhor. Eu quero passar de nível na minha fé, Senhor, porque eu creio no Deus que está
pronto para me entregar. Eu creio nessa visita que vai chegar para mim, seja no sol de meio-dia, mas que vai mudar a minha história de vida. Cuidado, irmãos, com palavras negativas. Às vezes dentro da sua casa, no meio da sua parentela, pessoas que vão falar palavras negativas para você. Não ouça. Usa o seu escudo da fé. Você tem um escudo poderoso. Eu não recebo essa palavra. Palavras negativas não entrarão no meu coração. Porque o Deus que me fez a promessa é poderoso para cumprir. Eu só preciso aguardar o tempo certo. Senhor, eu renovo com o Senhor nesta hora a minha fé, a minha esperança. O meu milagre vai chegar, Senhor. Fala isso para Ele nesta manhã. Diante das tempestades, irmãos, muitas árvores, elas vão embora, elas são arrancadas. Aqui não acontece isso, é o carvalho. Abraão não morava nesse lugar por um acaso. Ele era resistente. E cada vez que vem tempestade, as raízes do carvalho, ele vai se aprofundando mais e mais. E o seu caule vai ficando cada vez mais robusto. É isso que precisa acontecer conosco diante das tempestades. Elas vêm para nos destruir, para nos levar? Não. Nós vamos cada vez mais criando raízes com o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Raízes, irmãos. Nós fomos criados para sermos fortes e resistentes. Essa força vem de nós? Não. Essa resistência vem de nós? Também não. Mas do Deus que está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós e Ele nos torna forte a cada manhã. As misericórdias são renovadas, irmãos. Vamos manter a nossa fé firme. Vamos aguardar firmes. Não vamos desistir por qualquer coisa que a gente veja ou a gente ouça. Amém? Deus não se esqueceu de nós. Ele não esqueceu de nenhuma promessa que Ele fez para nós. Ele só está nos testando. Não vamos desonrar Deus enquanto a gente aguarda por essa promessa. Posso ouvir um amém? Vamos continuar honrando a Deus, mesmo que o sol de meio-dia seja muito forte, mesmo que o nosso desânimo esteja acontecendo, mesmo que a nossa fé às vezes esteja tão abalada, mas que chegue para nós essa visita como chegou nos carvalhais de Mamre para Abraão. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Amém, irmãos.